Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes! Hoje é quarta-feira, 30 de março de 2022 e está começando agora mais um episódio do podcast Ecológica. E no programa de hoje irei trazer o desdobramento acerca das inundações que ocorreram nos municípios de Brumadinho, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Joatuba, no quadro Meio Ambiente em Pauta. Meio Ambiente em Pauta, um quadro do podcast Ecológica que traz as últimas da área ambiental. No início desse ano, vários municípios foram atingidos por fortes chuvas que provocaram muitos estragos decorrentes das inundações e dos deslizamentos. E os municípios de Brumadinho, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Joatuba, dentre outros, estão entre os atingidos. E no episódio de hoje, falo sobre os desdobramentos desse fato nos municípios aqui citados. Bom, quando esses municípios foram atingidos pelas fortes chuvas, um fato que chamou a atenção dos moradores foi a água da enchente e a lama, que apresentava aspectos peculiares. A lama exalava um odor forte e característico, semelhante ao da lama proveniente do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, além de apresentar uma coloração e textura e granulometria similares. A água, por sua vez, além do odor, de apresentar o mesmo odor da época do rompimento, agora em contato com ela, a pele das pessoas apresentava coceira e vermelhidão. Diante dessas observações dos moradores, que também foram percebidas pelos movimentos ambientais e por voluntários que estiveram nos municípios, duas frentes de atuação a fim de investigar as causas desses aspectos peculiares da água e da lama se formaram. A primeira frente foi uma mobilização por parte dos moradores e dos movimentos ambientais para coletar o material, que no caso são as águas dos rios e os solos, e enviá-los para análise em laboratórios de universidades. As amostras foram coletadas em Riacima, Raposos, nos distritos de Honório Bicalho e Macacos, em Nova Lima, e no distrito de Pedágio do Paraupeba, em Brumadinho, e no município de São Joaquim de Bicas. A coleta ocorreu nos dias 16, 17 e 28 de janeiro, conforme exposto no episódio 6 dessa temporada, em que apresentei os resultados da primeira fase desse estudo. Inclusive, quem não ouviu ainda o 6º episódio dessa temporada, sugiro que ouça assim que terminar de ouvir este episódio, ou se preferir, pause este e vá para o referido episódio para ouvi-lo. Fique à vontade para fazer o que preferir. E a segunda frente foi um estudo sobre a análise da água e da lama do rio Paraupeba, encomendado em parceria pelas prefeituras de Brumadinho, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Joatuba, cujo laudo preliminar com os resultados dessas análises eu divulgo agora nesse episódio para vocês. O material foi coletado entre os dias 17 e 19 de janeiro e analisado por um laboratório especializado, contratado pelas prefeituras e apresentado oficialmente na segunda-feira, 21 de março, em coletiva para a imprensa. Foram coletadas amostras em 8 pontos diferentes, sendo um deles a montante do local do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, que se rompeu em janeiro de 2019. O laudo aponta um elevado índice de ferro, manganês, alumínio e outros elementos químicos como silício, potássio e titânio. No caso do ferro, sua presença na água e na lama do Paraupeba chega a ser 4 vezes maior na área situada abaixo de onde os rejeitos da mina do Córrego do Feijão atingiram o leito do rio. O manganês também apresentou índices acima do permitido pela legislação, 6 vezes acima do que a legislação permite. Já o alumínio, a concentração passou de 3% a montante do rompimento da barragem para 27,8% em alguns pontos abaixo da área atingida. Analisando esses dados, pode-se inferir que esse resultado pode estar relacionado ao rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, ou seja, a presença desses metais nos materiais coletados nos pontos pode estar relacionada com o rompimento da barragem que ocorreu em 2019, uma vez que o rejeito do minério que foi despejado na calha, no leito do rio em virtude do rompimento, ainda deve estar presente no rio. Porém, o mesmo, entre aspas, não era percebido por se encontrar depositado no fundo do rio. Entretanto, o grande volume de chuvas que atingiu a região fez esse rejeito ficar evidente, pois quando chove na região, a chuva provoca a movimentação do rejeito depositado no fundo do manancial,
fazendo com que os metais voltem a se misturar com a água, ficando assim mais evidente, tornando a presença desse rejeito e dos metais mais aparente, por alterar o aspecto e o cheiro da água. E as fortes chuvas também fizeram esse rejeito emergir, uma vez que essa água da chuva traz do fundo do rio sedimentos, que é o material que preenche o fundo dos mananciais. Entretanto, no caso do Paraopeba, por ter no seu fundo o rejeito do minério misturado a esse material, misturado aos sedimentos, então forma-se uma lama da mesma composição dos rejeitos do minério, que vem à superfície, que vem à tona à superfície com a chuva. E quando vem como lama de rejeito. Lama esta que invadiu os municípios, as casas e os comércios do povo dessas cidades. E que apresenta uma quantidade de ferro 9 vezes maior quando comparada com áreas não atingidas por rompimento de barragens, o que correlaciona a presença desses metais pesados ao rompimento, uma vez que, além de tal fato, esses metais pesados são justamente os metais que compõem o rejeito do minério de ferro, que era exatamente o tipo de rejeito depositado na barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho em 2019. E esse resultado, além de apontar uma relação com o rompimento da barragem, apesar dele sozinho não permitir correlacionar a alta concentração desses elementos químicos com a concentração dos rejeitos. Ele também pode justificar o resultado de um estudo feito pelo Ministério da Saúde em Brumadinho. No ano de 2021, ano passado, cerca de 4.000 pessoas participaram de uma pesquisa realizada pela Fiocruz, que apontou a exposição de parte da população a certos metais pesados. E isso correlaciona com esse estudo, agora, com esse resultado desse estudo. Essa exposição a metais pesados provavelmente está se dando através das águas e dos solos da região do Paraopeba que se encontram contaminados pelos mesmos, por esses metais pesados oriundos do rompimento da barragem. Sendo assim, diante dos resultados do laudo preliminar, a Prefeitura de Brumadinho decidiu encaminhá-lo ao Ministério Público Estadual para que a Vale seja responsabilizada, uma vez que, além de ser responsável pela presença dos metais pesados na água e também nos solos da região, em consequência do rompimento da barragem, fazendo o Paraopeba se tornar impróprio para o banho, consumo e captação de água, por se tornar um risco à saúde humana, o rompimento também ampliou as consequências das enchentes, devido ao aumento significativo do nível da vazão do Paraopeba, provocados também pelo rompimento da barragem. Bom, esse foi o resultado preliminar dessa outra análise das águas do Paraopeba e da lama, que foi encomendada por prefeituras de 4 municípios da bacia do Paraopeba. Lembrando que ainda há uma segunda fase de um outro estudo que irá analisar a lama do Paraopeba e do Rio das Velhas, que irei compartilhar o resultado aqui com vocês assim que for divulgado. Agora, fazendo uma análise sobre os resultados, o que fica evidente é que após 3 anos do rompimento da barragem, o rio Paraopeba continua morto. Metais pesados que ainda estão presentes nas águas do Paraopeba após 3 anos do rompimento e ainda por cima em níveis elevados, continuam sufocando o rio e acabando com a vida ao longo da bacia, pois as águas do Paraopeba se tornam impróprias para banho, pesca e para o consumo, o que afeta muitas comunidades, em especial as ribeirinhas, que do rio vivem, tira seus sustentos a partir das águas do rio. Porém, agora, nas condições e no estado em que essas águas se encontram, essas famílias não poderão mais se utilizar do rio para se sustentarem. E o questionamento que fica aqui, então, é como que essas famílias, então, estão se sustentando se lhes foram tirado, se lhes foi tirado um único meio de conseguir o seu sustento. Há alguém fazendo algo por eles? Cuidando do sustento deles, por exemplo? Quem então? E como que estão fazendo isso? Porque a nova captação de água no Paraopeba ainda não fornece água para a Grande BH, já que a estrutura anterior, que foi construída em 2015 para superar a grave crise hídrica vivida à época pelo Estado, foi destruída pelo rompimento da barragem e fica também na área atingida pelo rejeito do minério, proveniente do rompimento, minério esse oriundo do rompimento, e cujas águas no trecho, portanto, estão impróprias para o consumo. Por isso que precisou de construir um novo sistema de captação de água no Paraopeba, que começou a ser construído em outubro de 2019, após a assinatura do TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, entre o governo do estado e a Vale, com previsão dada pela mineradora de entregar a obra e iniciar os testes em setembro de 2020, porém não aconteceu. Isso não aconteceu, ficando pronta a nova estação em 2021. Porém, a capacidade total, segundo a Vale, só deveria acontecer no segundo semestre de 2021,
tendo a previsão para o término dos testes o mês de outubro de 2021. No entanto, apesar dos testes operacionais do novo sistema de captação de água do rio ter iniciado em julho do mesmo ano, do ano passado, o sistema não atingiu a capacidade máxima de 5 mil litros por segundo, mesmo a vazão da captação atualmente suspensa. Então, ele não atingiu essa capacidade no período previsto. E, na época, a mineradora alegou fatores externos e a pandemia de Covid para justificar os atrasos para o término dos testes. E agora, no mês de fevereiro desse ano, a Vale afirmou que o sistema está apto para o bombeamento de 5 mil litros por segundo e que está apenas fazendo ajustes finais para entregar a captação para a Copasa, mas que no momento segue sem data para acontecer. Entretanto, a Copasa informou que a estrutura atingiu apenas 2 mil litros por segundo em novembro de 2021, sendo que o compromisso da Vale no TAC com o Ministério Público é de entregar a captação com 5 mil litros por segundo. Então, assim, se no que se refere ao novo sistema de captação de água, a população da Grande BH, que pode-se dizer, tem a Copasa, que é uma companhia, uma empresa ao seu lado nessa disputa, se a população se vê desassistida com esse novo sistema que ainda não fornece água para a mesma, imagine as populações ribeirinhas como não estão. Elas estão praticamente sozinhas nessa disputa, nessa luta pelos seus direitos. E durante o episódio eu falei que o rejeito ainda presente no rio, entre aspas, não era percebido. Eu falei entre aspas porque solos ricos em ferro apresentam uma coloração, um tom mais avermelhado mesmo. E o mesmo vale para as águas de um rio. Se elas estão avermelhadas, é indício de ferro, da presença de ferro nessas águas. E isso até um certo nível é normal. Ou seja, é comum em áreas ricas em ferro as águas e os solos apresentarem essa coloração, essa tonalidade avermelhada, pois é uma característica típica de regiões ricas em ferro. Porém, se o tom e a cor são muito fortes, muito intensos, isso significa que a área em questão tem altos níveis de ferro, isto é, a quantidade de ferro naquela área, no solo, no rio, é maior que o aceitável, é uma quantidade que é tóxica para o ser humano, e por isso é uma quantidade maior que a lei permite, que é o permitido pela lei. E para uma pessoa leiga que desconhece esse fato, ver as águas de um rio avermelhadas numa intensidade atípica pode não significar a presença de ferro em altos níveis nessas águas, para ela desconhecer essa informação. Então, o rejeito nesse sentido pode não ter sido percebido. Entretanto, a população, mesmo desconhecendo a informação, saberá pela intensidade atípica e anormal do rio que algo incomum está acontecendo ali. Então, por isso, nesse sentido que eu falei que o rejeito não era percebido entre aspas, porque a população podia não saber que se tratava do ferro em altos níveis, o responsável por aquela coloração e aquela tonalidade mais intensa, mas sabiam que algo de estranho tinha na água, justamente por essa coloração e essa tonalidade estar diferente, e por causa da região ter sofrido com o rompimento de barragem de minério de ferro. Então, a população conseguia perceber o rejeito sim, mesmo desconhecendo a informação acerca da coloração avermelhada na água e a indicação de ferro em altos níveis na mesma quando essa tonalidade era muito intensa, quando essa cor é muito intensa, porque eles sabiam que a área foi atingida por rejeito de minério de ferro e viam como o rio era antes do rompimento, via a coloração, a tonalidade, a intensidade dessa coloração e dessa tonalidade antes do rompimento e estavam vendo agora o rio após o rompimento, a tonalidade, a cor e a intensidade dessa cor e dessa tonalidade após o rompimento. Portanto, a população não só podia inferir, como inferiu que tinha ainda nas águas do Paraopeba o rejeito. E os resultados desse laudo, e da primeira fase daquele outro estudo que eu divulguei no episódio 6, só confirma essas suspeitas. O que significa, portanto, que o rejeito ainda presente no rio só não foi e não estava sendo percebido por aqueles que são os responsáveis pela recuperação da área, uma vez que já se passaram 3 anos e as águas do Paraopeba estão iguais à da época do rompimento, se não piores, o que indica que nada ou pouca coisa foi feita em prol da recuperação do rio, em prol da recuperação do dano causado ao rio. E para nada ou pouca coisa ter sido feita é porque os responsáveis por essa recuperação julgam que a situação do rio está boa, não sendo preciso, portanto, fazer nada ou precisando apenas de fazer somente o que tem sido feito, o pouco. Então, ouvintes, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Agradeço a vocês por terem ouvido e gostaria de informar a vocês que a segunda temporada entrará em ato.
farei uma breve pausa para que eu possa me dedicar por um tempo a outros compromissos. Mas logo, em junho, para ser mais precisa, eu estarei de volta com mais episódios para essa segunda temporada. Enquanto isso, enquanto vocês vão aguardando o retorno dos episódios inéditos, vão escutando os episódios anteriores, tanto para aguardar os novos, como também para matar a saudade do programa. E para não se esquecerem do podcast, ative as notificações. É o ícone do sininho. Para sempre que sair um episódio novo, você ser notificado. E também para quando em junho eu voltar, vocês não perderem os novos episódios. Bom, espero que tenham gostado dos episódios anteriores e desse. E até o próximo programa, que será em junho. Até lá, espero vocês. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.